Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Norato e vamos refletir hoje na segunda mensagem da série Explorando o Cativeiro da Mente. Essa é uma série curta com 3 mensagens bem precisas, onde estamos falando sobre os desafios de ser um discípulo de Jesus. Nós falamos inicialmente por que é tão difícil seguir Jesus, por que nos custa tanto sermos seus discípulos. E hoje nós vamos falar sobre o porquê nos custa tanto orar, por que é tão difícil orar. Sendo assim, eu te convido a conferir esse vídeo até o fim e caso você goste desse conteúdo, inscreva-se no canal e interaja conosco através do seu joinha e das suas opiniões lá nos comentários. A sua avaliação é muito importante para o crescimento desse canal. Então fica comigo e bora para mais um vídeo. Para sermos bem objetivos, nós vamos trabalhar agora em apenas 3 razões do porquê é tão difícil orar. Por que me custa tanto orar? Primeiro, porque a carne é fraca. Mateus no capítulo 26, no verso 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sem me apegar na exposição, isso é, na explicação a fundo dessa passagem, eu quero focar no caráter temático dessa afirmação de Jesus. O que é a carne, senão que a natureza humana, a mente humana, o domínio da vontade do corpo? Agora, o que nos pede a nossa carne? Vamos dar uns exemplos rápidos aqui. Comer. Quem que precisa de ajuda para lembrar de comer? Ainda mais esse povo de Deus. Pensa num povo que, como diz o ditado, não bebe, mas que desconta tudo na comida. É tudo boca nervosa. Você já fez jejum total por 3 dias? Por 2? Por 1? É um suplício para você, não é? E dormir. Você já tentou acordar 1 hora antes do normal para você orar? Foi bem de boa para você, não foi? Só que não. O relógio desperta, você olha, vou orar. Daí você levanta da cama, não vou. Amanhã eu oro, tô cansado demais, vou voltar a dormir. Foi bem assim, não foi? E orar por 3 horas, por 2, por 1 hora. Eu aposto que você nunca sentiu sono enquanto você estava orando. E relaxar. A carne ama, adora relaxar. Quem que já não pegou o celular para dar uma olhadinha lá nas mídias sociais, bem rapidinho, e quando você olhou no relógio, passou 1 hora, eu nem percebi. Quanto tempo você passa olhando os stories e o feed das outras pessoas quando sabe que você poderia se dedicar mais à oração? Daí você fala, pronto, já chego. Agora sim, agora eu vou orar. Daí você começa a orar. Daí você ora para a família, você ora para os amigos, você ora para os parentes, você ora pelo mundo, você ora pela igreja, você ora pela volta de Jesus, você ora de novo pela sua família. Daí você já cansado, olha para o relógio, passou só 5 minutos. Por que que isso acontece? Romanos capítulo 8, no verso 7. A carne não se submete a Deus e ela nem consegue fazer isso. A carne é inimiga de Deus. Então, isso acontece porque a carne é fraca e porque ela não está alinhada com o seu espírito, que esse sim está totalmente predisposto a adorar a Deus e se render em oração por horas e horas. O que nos falta para vencermos a carne? Disciplina. Apenas disciplinando a nossa carne, nós viveremos pelo Espírito e venceremos os maus hábitos. A carne necessita ser disciplinada e levada ao domínio do Espírito. Ela precisa ser levada ao hábito da oração. Eu vou acordar cedo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer exercício físico, não vou gastar tempo com coisas desnecessárias, eu vou criar uma disciplina. Por que me custa orar? Número 2. Porque existem forças espirituais que se movem contra a minha oração. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, diz que nós não lutamos contra inimigos de carne, de sangue, de ossos, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra autoridades do mundo invisível nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra o espírito da maldade. Se existe alguém que conhece a oração, esse é Satanás. Quantos fatos na Bíblia nos mostram homens e mulheres de Deus que através de uma oração ou de uma vida de oração derrotaram Satanás e suas imposições? Citamos, por exemplo, Moisés, quando clamou a Deus e contribuiu com a libertação do seu povo da terra do Egito. Elias, quando confiou
e clamou a Deus, e então viu o fogo descer do céu e consumiu o holocausto junto com os 50 profetas de Baal. Isso após tê-los colocado ao ridículo diante de todo o povo. E Ana, quando se derramou diante de Deus em oração e viu Deus curar sua esterilidade, dando ela à luz a ninguém menos que o profeta Samuel. Assim também, tantos e tantos exemplos de orações que Satanás conhece bem, porque ele foi vencido por cada uma delas. Satanás sabe o poder que as nossas orações têm e por isso ele se levanta contra nós. Quando nos levantamos em oração, o inferno se levanta também. E ele se levanta de 3 maneiras. Através da opressão, você começa a orar, de repente você começa a passar mal, você fica indisposto, você sente o corpo pesado e você sabe que aquilo não é natural. Através da distração, você está lá orando, de repente a sua mente começa a vagar, começa a viajar na maionese, você começa a pensar em coisas que não tem nada que ver. Distração. Inclusive, você já conferiu o vídeo Perigo das Distrações? Confere lá, esse vídeo está extraordinário. E através da oposição. Satanás não só te oprime, ele não só te distrai, mas ele também se opõe às suas orações. Você está lá orando por algo bem específico, quando imediatamente você vê a situação pela qual você acaba de orar ficar ainda pior. Antes que a resposta da sua oração chegue, você certamente por muitas vezes terá sua fé provada. Existem orações que são ouvidas imediatamente, mas também existem oposições que se levantam imediatamente após você começar a orar. E caso você não tenha discernimento, você não terá capacidade de entender a resposta que Deus tem para você. Inclusive, eu também já te convido a conferir o vídeo A Oração com Entendimento, que vai falar bem profundamente sobre isso. Eu vou deixar um link na descrição para você conferir se você quiser. Para a gente encerrar, número 3 do porquê nos custa tanto orar. Por que é tão difícil orar? Número 3, porque a minha relação com Deus não anda bem. Eu não consigo orar. Eu tô com vergonha de olhar na cara de Deus. Quem já se sentiu assim? Eu pequei. Eu não posso estar diante de Deus nesse momento. Eu falhei contra Ele. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim muitas e muitas vezes. A verdade é que realmente nos falta a revelação de quem nós estamos nos relacionando durante a oração. Quando nós olhamos para um Deus apenas como Criador, como Senhor, nós não conseguimos ter a coragem para voltar. Mas como na história do filho pródigo, quando nós sabemos que quem nos espera de volta é o nosso Pai, a fome e a miséria que existe longe da sua companhia nos enche de coragem para voltarmos ao seu encontro. Nós já não estamos mais falando de um Deus apenas, agora nós falamos de um Pai. No versículo mais citado na história da igreja contemporânea, Mateus no capítulo 6, verso 6, Jesus disse: mas quando vocês forem orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. E então o seu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, a quem nós oramos? Ao nosso Pai. Não é para um estranho, não é para um Deus distante, é para o nosso Pai a quem oramos. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Nosso Pai está no secreto? Sim, Ele está no secreto, nós acabamos de ler. O secreto é o nosso quarto? Não, definitivamente não é o nosso quarto. Deus não habita o nosso quarto, a menos é claro que nós estejamos lá. Sabe qual que é o secreto que Ele habita? Sabe qual que é o secreto que Ele nos encontra, que Ele nos vê no meu e no seu interior? Dentro de mim e de você é o secreto onde encontramos o nosso Pai. Isso aponta para quê? Para intimidade. Não basta apenas entrar no quarto, não basta apenas fechar a porta. Nosso Pai nos deseja ainda mais íntimos. Ele deseja nos encontrar no secreto do nosso interior. É nesse lugar em que deixamos um Senhor distante e somos apresentados ao nosso Pai presente. No dia da angústia, nós não precisamos de um Deus poderoso. No dia da angústia, nós não precisamos de um Senhor para servir. No dia da angústia, nós só precisamos do colo do nosso Pai. Quando nossa relação com Deus não vai bem, isso nos causa frieza espiritual, mas a raiz de tudo isso sempre esteve em um único lugar. Na distância em que criamos com Deus, por não conseguirmos ter a revelação de quem Ele é. O nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, agora é o nosso Pai. Nós não oramos mais por necessidades, não oramos mais porque nos falta algo. Nós oramos para conhecer
o nosso Pai, para conhecer a sua vontade, para nos tornarmos íntimos, para desfrutar da sua presença, da sua companhia, da sua paternidade. Que essa verdade possa alegrar o seu coração nesse dia e te convidar a orar. Esse é o desejo que eu tenho no fundo do meu coração para você. Bom, meus amigos, por hoje é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que esse conteúdo possa ter, de alguma forma, abençoado a sua vida. Escreva nos comentários quando que você está vendo esse vídeo e o quão relevante ele possa ter sido para você. E não importa quanto tempo você esteja nos vendo no futuro, a sua opinião é muito importante para a gente. Então não deixe de avaliar esse vídeo e, se possível, comentar. Se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.